Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas, horário de Brasília, e como nós já viemos anunciando, a partir de agora, então, vamos dar início aqui ao nosso debate. Debate este que nós vamos estar aqui abordando com os nossos convidados, como também com a nossa convidada, a importância de políticas públicas para mulheres na garantia de direitos e no combate à violência de gênero. Ou seja, um tema importante para ser debatido constantemente, até mesmo para conscientizar, acima de tudo, a sociedade em si, da sua responsabilidade, uma responsabilidade de todos nós para que possamos, de alguma maneira, vencer, portanto, aí essa situação que, infelizmente, ainda vem assustando a sociedade em si. Como eu disse, não é, portanto, uma situação que acontece somente aqui em Brasília, somente no país. É uma situação que o mundo todo, de alguma forma, vem, portanto, aí procurando enfrentar no sentido de conter aí essa situação e puxar, portanto, aí para a questão que se chama de normal, ou seja, para dentro da normalidade. E nós convidamos ao doutor Marcelo Zago, ele que é delegado da Polícia Civil aqui do nosso Distrito Federal e também é o coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios da Secretaria de Segurança Pública aqui da nossa capital federal, né, doutor Zago? Mais uma vez, muito obrigado por atender ao nosso convite. Seja muito bem-vindo mais uma vez, sempre bom tê-lo nos nossos debates e muito boa tarde para o senhor. Bom, boa tarde, Walter, boa tarde, Israel. Logo a doutora Patrícia está conosco também, né? Boa tarde aos nossos ouvintes. É sempre um prazer participar de um debate tão importante aqui na Rádio Justiça e nós estamos, então, à disposição para poder contribuir com isso hoje, nessa data de hoje. Muito obrigado ao senhor. Deixa eu também cumprimentar o doutor Israel Ferreira Costa, que é advogado e é o vice-presidente da Rede Internacional de Proteção à Vítima Laço Branco Brasil, né, doutor Israel? Também um privilégio voltar a ter o senhor conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Seja muito bem-vindo e muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. O privilégio é meu, dessa oportunidade de voltar a esta casa, né, que sempre nos recebe com tanta cortesia, com oportunidade de um debate inteligente, instrutivo à população. Boa tarde, doutor Marcelo Zago. Uma satisfação reencontrá-lo, um amigo de longa data, um expoente dentro desse tema e, sem sombra de dúvida, vai ser uma tarde muito proveitosa e agradável. Daqui a pouco chega a nossa presidente também da Rede Internacional de Proteção à Vítima, Laço Branco Brasil, a doutora Patrícia Zapponi. Perfeito. Vamos começando, vamos esse bate-bola. Já ela chega para integrar, portanto, ao time, né? Isso. Então vamos nós, já começo com o doutor Zago. Doutor Zago, claro que a gente sabe do empenho das forças de segurança aqui no Distrito Federal, no sentido de certa forma, eu não digo zerar, mas o ideal seria zerar. E eu sei que o trabalho que é feito é para zerar mesmo essa onda de violência de gênero e também a violência onde temos aí os feminicídios, onde temos aí uma série, portanto, de fatos que não só chocam, como assombram, portanto, aí a nossa sociedade. A pergunta, já que o nosso assunto aqui é sobre políticas públicas, então já a primeira pergunta, políticas públicas salvam vidas quando o assunto é feminicídio, doutor Zago? Sem dúvida, Walter. Na verdade, política pública salva vida e política pública baseada em evidência salva muito mais. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? É que quando eventualmente a gente monta uma política pública, seja ela para a defesa da mulher, seja ela para qualquer outra intenção, é importante que a gente se baseie em dados e não somente em achismo, não somente na experiência. Ainda porque, quando a gente pensa num profissional que tem uma grande experiência, a sociedade muda. Então, talvez aquela experiência que ele tenha tido 10 anos atrás não sirva mais para o contexto que nós temos hoje. Por isso que é importante a gente conhecer, sim, o passado, mas conhecer para onde é que essas ações estão caminhando, como é que esses dados estão se comportando, interpretar esses dados para que, através disso, a gente consiga produzir políticas públicas mais eficientes, mais eficazes e também mais econômicas.
Eu gostaria também de ouvir o senhor, doutor Israel, sobre essa pergunta também formulada ao doutor Zago, né? Ou seja, política pública, quando a questão é o feminicídio, salva vidas? Com certeza, Walter, as políticas públicas elas salvam vidas e são importantes porque elas abarcam medidas e ações de prevenção e assistência, né, passando pela garantia de direitos, com foco na implementação da Lei Maria da Penha, fortalecimento das redes de atendimento. Então, as políticas públicas, elas são a forma, muitas vezes, que você tem de chegar naquela mulher, seja ela de uma situação financeira mais carente ou de uma situação qualquer. As políticas públicas geram promoção da informação, né? Então, a política pública é um meio democrático de fazer com que a prevenção e o combate à violência doméstica percorra todos os níveis da sociedade. O senhor falou, doutor Zago, que política pública ela se constrói, acima de tudo, com a coleta de dados. Ou seja, que dados são esses? Ou seja, apenas aquele dado, morreu mais um feminicídio para ser registrado. Quer dizer, evidentemente que não é assim, só estou provocando o senhor para a gente ampliar, portanto, aí este conhecimento. Como é que se constrói realmente uma política pública e, uma vez construída, para que ela atinja os seus objetivos? Excelente pergunta. Quando a gente pensa em política pública voltada à prevenção da violência doméstica, é muito importante que a gente analise dados não tão somente da violência doméstica, porque quando a gente pensa em dados da violência doméstica, nós estamos falando certamente de dados subnotificados. Afinal de contas, né, por inúmeros motivos, mulheres, infelizmente, né, são agredidas ou sofrem outros tipos de violência não física e não registram ocorrência policial. Né? Quer dizer, essa não é uma fala para colocar a culpa na vítima. Não é isso. É muito pelo contrário. É para dizer que o Estado precisa buscar essa vítima em determinadas circunstâncias, seja porque essa vítima não acredita nas ações estatais, seja porque ela não acredita na justiça, seja porque ela tem algum motivo pessoal, como, por exemplo, a preservação da família a qualquer custo. Então, quando a gente analisa esses dados de violência doméstica, eles tendem a ser subnotificados. E aí, quando a gente vai para o feminicídio, não. Porque, pelo menos aqui no Distrito Federal, em que nós temos um protocolo que todo crime violento contra a mulher, ele vai ser registrado inicialmente como feminicídio, a gente não tem uma subnotificação de feminicídios aqui. Então, por que existe esse protocolo, né? É para que seja aplicado uma forma específica de investigação, uma forma mais robusta, um protocolo mais robusto de investigação que leva em consideração essa questão de gênero e também para que a gente não tenha subnotificação e não tenha dados negados aqui no Distrito Federal. Muito pelo contrário, a gente aposta sempre na transparência. Então, quando a gente pensa nesse cenário, dessa coleta, a gente precisa concatenar esses dados e através dessa concatenação, através desses cruzamentos, a gente consegue extrair informações valiosas. Essas informações que são o ouro para a elaboração de políticas públicas baseadas em evidência. Então, vou citar um exemplo aqui, né? Quando a gente analisa o cenário do feminicídio, Walter, nós percebemos o seguinte, que boa parte dessas mulheres que morrem dentro de casa. Mais de 72% dos feminicídios acontecem no interior das residências. Então veja que essa informação, somada a outra informação, de que quase 80% dos casos de feminicídio acontecem com armas que todo mundo tem em casa, ou seja, que não é uma arma de fogo, que é uma faca, é um instrumento com efeito contundente que pode ser utilizado ali para golpear a mulher, é a esganadura que é realizada pelo homem, né, o sufocamento com um travesseiro. Então, são instrumentos que todo mundo tem em casa. Então, diante dessa percepção, e aqui entendam o que eu estou querendo dizer com política pública baseada em evidência, não adianta a gente colocar um policial em cada rua. Não adianta a gente colocar um policial em cada esquina para tentar coibir a violência doméstica e o ato mais grave dessa história de violência, que é o feminicídio. O que a gente precisa, então, é entender que este ato final do feminicídio... Por que eu digo ato final do feminicídio? Eu digo porque o feminicídio é uma história de violência. Ele culmina num ato fatal. Mas, na verdade, o feminicídio já começou lá atrás. Ele começou com atos de violência doméstica que, às vezes, não eram atos de violência doméstica física, que era uma violência patrimonial, por exemplo, uma violência psicológico-moral. Então, é muito importante que a gente entenda como é que esse cenário vai caminhando, para quê? Para que, através da extração desses dados, a gente entenda, como neste caso que eu dei o exemplo,
de que não é eficaz a gente ter um policial ali, mas o que a gente precisa então é parar a escalada dessa violência para que se chegue a esse ato final do feminicídio. E é isso o que a gente vem fazendo lá na Secretaria de Segurança Pública, através dos nossos dados, estimulando as políticas públicas baseadas em evidência, não só dentro da nossa Secretaria de Segurança Pública, né? Nosso secretário de Segurança Pública, o Dr. Sandro Avelar, é um grande entusiasta, né, desse modelo de gestão, mas também dentro das outras pastas do governo do Distrito Federal, como, por exemplo, a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Justiça, que não raras vezes acabam, então, pegando esses dados que nós produzimos, para que elaborem políticas públicas, portanto, baseadas em evidência e mais econômicas, mais eficazes e mais efetivas. Doutor Israel, o mesmo assunto eu abordo com o senhor, mas é importante também ressaltar que um dos grandes objetivos do Laço Branco é justamente no sentido preventivo trabalhar também e principalmente com o homem, né? Ou seja, fazer com que este homem então violento, que com um trabalho que é desenvolvido, não é nenhuma mágica, é um trabalho que é desenvolvido pelo Laço Branco, está no sentido de trazê-lo como parceiro para que de alguma forma ele possa também colaborar com as políticas públicas no sentido de dar sempre aquela garantia de proteção, portanto, para o homem. Quer dizer, esse trabalho, quando ele é desenvolvido, é com aquela pessoa que de alguma forma foi resgatada da área da violência, ou é um trabalho que é desenvolvido para que ele não entre naquela área de violência, pratique a violência, depois venha, portanto, para ser resgatado pelo Laço Branco? Na verdade, Walter, essa luta, né, esse combate à violência, ele não perpassa, ele não fica restrito só ao poder público, perpassa todas as camadas da sociedade, todas as entidades civis. Essa deveria ser uma luta de toda a sociedade, porque a violência como um todo é algo muito grave, e a violência contra a mulher eu entendo que é mais grave ainda, porque você tem uma grande camada da sociedade que é atingida, o índice de violência é muito alto. Como bem colocou o Dr. Zago, a violência doméstica ela não é só a física muitas vezes é aquela que é mais evidente, mas como a gente já debateu aqui na rádio, inclusive, existem vários tipos de violência. A Rede Internacional de Proteção à Vítima Laço Branco Brasil, ela desenvolve, um dos trabalhos que ela desenvolve é exatamente o convite aos homens para que se engajem nessa luta. Mas não é o homem que é o agressor que vai ser engajado. Esse vai ser impedido, ou muitas vezes ter o seu pensamento transformado. Por que a gente parte do princípio de trazer o homem, né? E é interessante ressaltar que a presidente da rede é uma mulher, que coordena todos nós homens aqui nessas fileiras dessa luta. Quando você tem um agressor, muitas vezes ele pode considerar que a mulher está abaixo dele, né? Seja na sociedade, seja dentro daquilo que ele concebe em termos de igualdade e desigualdade. Se a mãe não consegue fazer com que ele escute, se a esposa não consegue fazer com que ele escute, mesmo que gritando, se a filha ou os filhos não conseguem fazer com que ele escute, muitas vezes ele precisa que um homem chegue com um tom de voz masculino, que talvez ele veja como um igual, para que possa chamar então a atenção e despertá-lo para aquela realidade, né? Muitas vezes, numa visão mais dura, você vai ter a polícia chegando num trabalho de coerção, de se evitar, né, a justiça vindo com a sua voz determinante, mas você tem esse trabalho de conscientização promovido pelos homens, e a reverberação da voz é diferente. Eu dou aqui um exemplo de um dos trabalhos que o Laço Branco faz e que a gente já fez. Certa vez, eu e a doutora Patrícia fomos num canteiro de obras para poder fazer uma palestra acerca de violência contra a mulher, violência doméstica, né, e violência intramuros, violência intrafamiliar. E a doutora Patrícia fez uma palestra numa parte do tema, e eu fiz a outra parte do tema. E a doutora Patrícia brinca, e até já comentou aqui na rádio,
que ela ficou admirada como os homens prestavam atenção, uma parcela dos homens que estavam ali presentes, prestava atenção de uma forma, quando ela estava dando a palestra, e quando era eu que estava falando, prestava atenção em outra. Não que o conteúdo fosse diferente, mas o fato de ser um homem, falando entre aspas, né, de homem para homem, acerca daquele tema, era recebido de forma diferente. Não deveria prestar mais atenção. Não deveria ser assim. Mas quando você está tratando com alguém que é agressor, eu não estou falando aqui da violência apenas física, mas alguém que já tem o hábito de gritar com a mulher, de tratar com desdém, de tratar com falta de cortesia, com grosseria, com brutalidade, quando esse homem muitas vezes ouve outra mulher, ele coloca no mesmo lugar comum, né, de fala, de não ser ouvido, de não ser atendido. Quando chega um homem tratando um tema que muitas vezes é tabu, aquilo dali tende a ter uma reverberação. Óbvio que essa não é a única medida, não é a única forma de transformar a sociedade, mas muitas vezes é uma forma de trazer uma conscientização para aquele processo inicial da violência, que muitas vezes a pessoa sequer se percebe como um agressor, né? Muitas vezes o homem não se reconhece como agressor, assim como a vítima não se reconhece como vítima. Então o trabalho de conscientização perpassa essa instrução de trazer conceitos básicos, trazer exemplos que vão permitir com que a pessoa se enxergue num contexto maior. Como é que é o trabalho preventivo da nossa polícia em relação a essa questão que nós estamos abordando, doutor Zago, a questão da violência de gênero, violência doméstica? Porque, evidentemente, que quando acontece um fato lamentável de um feminicídio, de uma mulher que foi vítima de homicídio, é notícia. Agora, quando a polícia, de alguma forma, pelo trabalho que vem desenvolvendo e salva vidas, termina não sendo notícia. Mas eu tenho certeza que tem um banco de dados que ali constam quantas pessoas, de alguma forma, foram alcançadas por este trabalho, que são as políticas públicas das quais nós estamos aqui abordando, quantas delas foram, de alguma forma, salvas de uma violência maior, graças justamente ao trabalho que vem sendo desenvolvido. É importante que a população tome conhecimento do que vem sendo feito e que muitas pessoas estão sendo salvas, doutor Zago. Às vezes é muito difícil, Walter, a gente falar nessa questão de causalidade, né? Quer dizer, olha, foi por conta dessa política que essa mulher foi salva. Às vezes, quando a gente tenta aplicar determinadas metodologias para extrair essa causalidade, isso fica muito frágil. Agora eu vou trazer aqui um exemplo que dispensa qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de análise de causalidade acadêmica. Nós tivemos uma situação aqui no Distrito Federal em que uma mulher ela estava protegida por um dos nossos programas da Secretaria de Segurança Pública, que é um belíssimo programa, que inclusive foi premiado pelo CNJ naquele prêmio Juíza Viviane Amaral, que é o Viva Flor. O Viva Flor nada mais é do que um dispositivo, quer dizer, um aparelho celular, na verdade, ele tem a mesma aparência de um aparelho celular e ele é entregue para essa vítima, seja administrativamente por meio do delegado de polícia em situações gravíssimas, seja por deferimento do Poder Judiciário, né, da medida protetiva de urgência. Então essa vítima ela porta consigo esse aparelho e se eventualmente ela visualizar aquele agressor que está com a medida protetiva de afastamento, portanto, numa situação de aproximação estaria em flagrante no artigo 24A da Lei Maria da Penha, ela aciona esse botão do pânico, vamos dizer dessa forma, né? Quer dizer, o aparelho celular então tem uma funcionalidade que ela aciona esse botão e que com esse botão há uma conversa direta com a nossa central que funciona na Secretaria de Segurança Pública 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, diante disso, a equipe, né, da DMPP entra em contato com essa vítima e fala o que está acontecendo. E neste caso específico, a vítima estava dentro de um coletivo. Ela estava no ônibus, indo para a residência dela, e ela avistou, na parada de ônibus em que ela iria descer, um pouco antes de descer, ela avistou o agressor. O agressor estava agachado, próximo à parada de ônibus, com um instrumento na mão que ela não conseguiu visualizar o que era. Então, nisto, ela aciona, né, o botão de pânico e esse chamado da entrada lá na nossa central. A nossa central cuidadosamente entra em contato com essa vítima e diz para ela, olha, a senhora não vai descer nessa parada de ônibus. A senhora vai descer 2 paradas de ônibus depois e já vai ter uma viatura da Polícia Militar aguardando a senhora lá. E, de fato, assim foi feito. Quando essa vítima ela desce 2 paradas de ônibus depois e retorna com a viatura
né, na parada que ela iria descer originalmente, afinal de contas o sujeito está em flagrante, então a polícia foi prender o cara em flagrante. Quando chegou lá, o agressor ele estava com uma faca, estava com um kit de sobrevivência, contendo bússola, contendo uma série de outros objetos que davam a entender que ele tinha a intenção de fugir depois de praticar algum ato bastante grave. Então veja que neste caso é muito evidente que a vida da vítima foi salva. Mas existem inúmeras outras situações que a prevenção ela é tão eficaz que não há qualquer risco para se dizer, olha, aqui foi a política que salvou. Né? Mas quando a gente pensa em todas essas políticas funcionando em conjunto, quando a gente pensa o Viva Flor, quando a gente pensa o DMPP, que nada mais é do que uma espécie de, vamos dizer assim, evolução do Viva Flor, ou seja, para situações mais graves em que o sujeito também vai estar monitorado, né, por uma decisão judicial, ele vai estar tornozelado. Então, é uma funcionalidade a mais. Quando a gente pensa no Provide da Polícia Militar, nos NUIANs da Polícia Civil, que traz um atendimento inicial muito, muito importante. Quando a gente pensa nas DEANs, a gente pensa em inúmeros outros programas da Secretaria da Mulher, programas de preservação da vida da mulher, né, e do patrimônio dela, programas que atendem essas vítimas indiretas desses atos de violência, como, por exemplo, os órfãos do feminicídio. Quando a gente vê isso tudo funcionando de forma concatenada, é difícil dizer qual salvou. Mas, certamente, essas políticas todas salvam e salvam muitas vidas. A gente poderia ter um número de feminicídios e de violência doméstica muito superior aqui no Distrito Federal se, eventualmente, não fossem essas políticas aliadas a ações, como o doutor Israel falou aqui. Quer dizer, não é só o poder público. Nosso secretário Sandra Velar fala isso o tempo inteiro. Quer dizer, é importante e é necessário, na verdade, que tenhamos integralidade, ou seja, não basta integração das forças de segurança. A gente precisa, então, produzir segurança pública junto com a comunidade. E esse processo de construção de segurança pública em conjunto com a comunidade é o que gera a legitimidade e o que fortalece o processo democrático e faz com que essas pessoas se sintam parte da segurança pública e trabalhem conosco a favor de que essas mulheres não sejam mais vitimadas. Nessa linha de raciocínio, doutor Israel, pontuada pelo doutor Zago, também gostaria de ouvir do senhor em relação ao laço branco, inserido também nas políticas públicas, ou seja, a parte civil da sociedade, de alguma forma, também dando a sua colaboração para que, de alguma forma, possamos ter aí dias melhores e segurança maior também para as mulheres, como muito bem pontuou o doutor Zago. Nesse sentido, nessa linha de trabalho, como é que é o desenvolvimento, portanto, do laço branco? Ou seja, palestras que geralmente o Laço Branco é convidado para, de alguma forma, estar participando, não só com palestra, como também com outras políticas. Como é que é esse trabalho também no sentido dessa integração com as forças de segurança? Bom, Walter, o Laço Branco, hoje, ele faz muito mais do que palestras, né, e treinamentos. O Laço Branco oferece atendimento às vítimas, né, inclusive em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Hoje o Laço Branco participa junto aos NUIANs e recebe encaminhamento daquelas pessoas sem condição financeira para poder ter atendimento psicológico e jurídico. Então, o Laço Branco ele vai além da parte da orientação geral da sociedade, né? Vai além de compor esse coro junto com o serviço público, com os órgãos públicos de conscientização e combate à violência, mas ele encampa na prática, dentro daquilo que lhe é permitido, de forma direta. Então, hoje, o Laço Branco ele tem uma quantidade grande de parceiros, de voluntários, de profissionais que têm atuado, tanto dando atendimento psicológico às vítimas, como também assessoria jurídica, né? Então, isso tudo faz muita diferença. Inclusive, a doutora Patrícia se atrasou porque está lá na sede do Laço Branco, tendo uma reunião com os voluntários. Ontem passaram por lá quase 100 pessoas, por conta de uma implementação que o Laço está fazendo agora nessas parcerias com o governo do Distrito Federal. E o nosso trabalho vai para a prática, né? Um exemplo disso também lá na Bahia. Nós estivemos em Salvador e retornaremos lá em breve. Um hospital lá famoso cedeu um andar para o Laço Branco para que possa colocar os profissionais
para atender às vítimas de violência doméstica. Então isso tudo faz muita diferença e muitas vezes se atende ali a mulher e, se necessário, também dá um encaminhamento, orientação para os menores que sofrem também dessa violência, né, para os filhos. Então é um trabalho de campo, prático, muito mais do que teórico, né? Apesar de que na teoria o Laço Branco tem livro publicado, tem material feito, mas de algum tempo para cá avançou nesse campo de batalha contra a violência doméstica. Agora, doutor Zago, claro que o que foi dito até o presente momento, a gente entende perfeitamente e vê o esforço de todos no sentido de certa forma, dar uma maior segurança, portanto, aí para as mulheres. O senhor também no início falou que nem sempre a mulher que é vítima de violência registra, portanto, ali o acontecimento que, de alguma forma, prejudica, vamos colocar assim, o trabalho de políticas públicas construídos, portanto, aí, tanto pela sociedade civil como também pelos organismos oficiais. Quer dizer, é fácil uma mulher entender que ela está sendo vítima de violência, como o senhor muito bem pontuou, né? Tem a física, tem também a financeira. Quer dizer, uma coisa descambra realmente para outra, ela termina entrando, portanto, num ciclo onde, infelizmente, com o passar do tempo, ela será, na maioria das vezes, vítima de uma tragédia maior, portanto, aí uma execução. Onde eu pergunto ao senhor, no primeiro sinal de violência dentro de casa, que tipo de ação a mulher deve adotar? É muito importante que a mulher fique atenta a todos os sinais de violência. E, geralmente, esses sinais de violência não começam de uma forma muito impactante. Quer dizer, não se começa com uma violência física, boa parte das vezes. Essa violência, às vezes, é muito sutil. Às vezes, é uma violência moral ou psicológica. E, geralmente, é. Geralmente, é o primeiro passo da violência. E, nesse passo da violência, muitas mulheres acabam não se entendendo como vítima, como o doutor Israel bem trouxe aqui, e acontece também o fato de algumas mulheres se perceberem como vítima, mas entenderem aquela situação como de menor gravidade, de forma que não acreditam que seja interessante naquele momento alguma ação estatal, seja a ação da polícia, seja o deferimento de alguma medida protetiva pelo Poder Judiciário. Isso tem acontecido com uma certa frequência. Entretanto, a gente começa a perceber que hoje é até interessante não se falar mais de ciclo da violência, Walter. Eu acredito que tem uma expressão muito mais interessante para que a gente consiga utilizar, que é o espiral da violência. Né? Então, quando a gente fala do espiral da violência, imaginem só como se nós estivéssemos pensando em um furacão de cabeça para baixo. Imaginem só na cabeça de vocês um furacão de cabeça para baixo, em que na base ele é bem mais, ele tem um ângulo bem maior, tem um raio bem maior do que no cume. Quer dizer, quando a gente pensa num espiral da violência desta maneira, a gente imagina que cada ciclo deste de violência lá na base, em que a violência ainda é muito sutil, ele demora mais tempo para acontecer, né? E a lua de mel, ela demora mais. À medida em que isso vai se afunilando, os atos vão se tornando cada vez mais graves e essa violência vai escalando. Então, não raras vezes, a gente vê um espiral da violência muito característico em situações de feminicídio. E aí se chega ao ápice desse ato de violência total, né, desse espiral da violência, que é o feminicídio. Mas é muito importante que a mulher ela comece a antever esses atos muito antes da violência física. E se eventualmente, e aqui fica, né, uma situação muito importante, né, uma informação muito importante, que se eventualmente a mulher ela não tem o desejo de registrar a ocorrência na delegacia, porque ela por qualquer motivo acredite que isso não vai ser bom para a vida dela, talvez seja o caso de se ir à Defensoria Pública e se pedir uma medida protetiva de urgência desvinculada de uma ação criminal. Então, isso já é possível hoje pela Lei Maria da Penha. Então, vejam que essa circunstância faz com que a mulher esteja segura e, eventualmente, preserve a intenção dela de não registrar uma ocorrência policial. É claro que a gente sempre aconselha que a ocorrêência policial seja registrada, ainda porque com esses dados da ocorrência policial a gente vai poder manter essa mulher mais segura. É muito difícil, Walter, é muito triste quando a gente olha para as estatísticas do feminicídio, nós percebermos que quase 70% das mulheres vítimas de feminicídio consumado no Distrito Federal não tinham uma ocorrência sequer contra o agressor.
Mas aí quando a gente analisa o caso daquela mulher, quer dizer, o inquérito já, o processo judicial, a gente percebe que em 65% desses casos a mulher sofria sim violência. Isso só não chegou ao conhecimento do Estado por algum motivo. Quer dizer, aí existem inúmeros motivos, né? Então, é muito importante que a mulher que está sofrendo hoje um ato de violência, por menor que seja, que ela entenda isso como um ato de violência e perceba que esse ato de violência, ele tende a escalar e tende a se tornar cada vez mais frequente. Então, diante disso, é muito importante que ela tome uma atitude. Quer dizer, é interessante nesse aspecto, doutor Israel, como muito bem pontua o doutor Zago, porque muitas das vítimas de violência doméstica ou do feminicídio, às vezes até sabe que está sofrendo violência, mas para preservar, portanto, aí a família, para de alguma forma preservar os filhos, para preservar também o seu sustento, ela prefere, portanto, se calar. Quer dizer, neste ponto, o Estado, de alguma forma, poderia ter uma atuação em que dê uma segurança maior para essa mulher. Então, você pode denunciar que você vai estar segura aqui no que você tem direito à sua moradia, enfim, à sua segurança. Porque este fato dela não denunciar teria esse traço, não, se eu for, a situação pode piorar. Quem sabe ele melhore um dia ou amanhã ele possa melhorar. Como é que você vê isso? Bom, na verdade, eu entendo que o problema não está, hoje em dia, na posição do Estado, né? As políticas públicas, elas são altamente claras e objetivas com relação à defesa da mulher. Né? Quando eu comentei na resposta anterior da parceria que o Laço Branco tem com a Secretaria, se trata de um acordo de cooperação técnica, né? Que é um instrumento utilizado por órgãos públicos, entidades, para poder gerar essa união do público com as entidades civis, né? Com relação a essas medidas, eu entendo que hoje em dia as medidas protetivas previstas na Maria da Penha e todas as políticas, como bem colocou o doutor Zago, elas são sim eficazes e não geram risco à mulher que denuncia. O que existe, na verdade, é uma questão cultural, né? Que aí sim é onde a gente entra para tentar atualizar tudo isso. Antigamente, até bem pouco tempo, se a gente for falar de antigamente, vamos falar de até alguns anos atrás, a mulher não tinha CPF. Sim. Né? Sim. Ela dependia do marido para poder exercer a cidadania de forma plena. E a gente convive com pessoas que conviveram com essa realidade, ou que vivenciaram isso há poucos anos atrás. Então, algumas décadas atrás, essa era a realidade. De lá para cá, muita coisa mudou, mas ainda é muito comum se ouvir em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Né? Essa triste expressão que ainda hoje tem quem não tem atualizado ela em sua cabeça. Em briga de marido e mulher, não se põe só a colher, se põe a colher, a panela, a mão, o braço, se faz de tudo para poder evitar a tragédia. Então, existe sim uma questão cultural, existe uma questão que eu não vou alegar como sendo de cunho religioso, mas de cultura ligada a algumas interpretações de religiosidade que entendem que a mulher tem que se submeter a tudo, a todo e qualquer tipo de violência, porque na verdade não é o marido que estaria cometendo aquilo, mas é o demônio, o obsessor, é o encosto, é qualquer outra coisa, então que na verdade é falta de oração. Então assim, todos esses discursos, eu até entendo, não, você quer orar para a pessoa, tudo bem, entra com a medida protetiva, afasta o sujeito do lar, chama o pastor, o pai de santo, o padre, benze, exorciza, faz o que for dentro da casa, né? Vai lá no presídio, reza para o sujeito, para ver se a hora que ele sair, a cabeça dele, se o problema era espiritual, esteja devidamente encaminhado. Mas o que não dá é para ter essa visão de que você tem que se submeter à violência até que ela cesse, como se esse espiral de violência que o doutor Zago colocou não fosse uma realidade. E o que fica muito claro
modernização do termo ciclo de violência para espiral de violência. É porque, quando você fala em ciclo, parece que são etapas de tamanho igual, né? Você tem uma etapa, um degrauzinho que sobe para outro do mesmo tamanho, só que, na verdade, o processo é exponencial. E aí a lógica do espiral é um exponencial. Para quem não sabe o que é exponencial, é aquele gráfico curvo, não é um gráfico reto. Ele começa com uma curva leve e, de repente, ele dá uma subida íngreme, né? Muitas vezes é equivalente ao processo de dívida em banco. A pessoa vai com aquela dívidazinha pequenininha, quando assusta, virou uma bola de neve. A bola de neve, por exemplo, né, vai exponencialmente. É isso. Então, há que se romper com esses paradigmas, com essas falsas premissas, para que a sociedade realmente se conscientize. E a grande questão de tudo isso, por que a gente fala, o Estado implementa políticas públicas, as entidades civis como o Laço Branco fazem o seu trabalho e ainda assim existe um grande número de vítimas de violência? Porque existem várias realidades paralelas, né? Você está aqui em Brasília, Brasília é uma caricatura disso. Você sai de uma região administrativa como Águas Claras, você traça um raio, né, uma linha reta imaginária de 5 quilômetros, você chega ali na estrutural e região. Você tem dois universos completamente diferentes. Não são universos, não são mundos diferentes, são universos paralelos. Então, Brasília tem um quê de Brasil quando você vê essas desigualdades tão próximas, mas quando você vai para um país do tamanho do nosso, com regionalismos, com perfis muito diferentes, culturas muito diferentes, você tem diversos países da Europa que caberiam aqui dentro, você começa a entender a potencialidade, a potencialização de tudo isso, né? Esse trabalho ele vai ser ainda falado e repetido muitas vezes, porque por mais que muitas pessoas ouçam, ainda é um número pequeno de pessoas perto do todo, e além disso, a compreensão das pessoas evolui. A cada vez que se ouve um tema, assim como um livro bem escrito, a interpretação daquilo modificou, né? A pessoa já não é a mesma, o tempo não é o mesmo, e a base do conhecimento que vai permitir a interpretação também não é a mesma. Doutora Patrícia Zapponi também conosco, seja muito bem-vinda, é sempre muito bom tê-la no nosso programa. Sabemos que a senhora, quando não está aqui, é porque a senhora estava realmente na lida e justamente tratando de assuntos os quais nós estamos hoje aqui abordando, que é a questão da violência doméstica, da violência de gênero. É um tema que temos falado bastante. Por mais que a gente tenha falado, acho que falamos pouco, até porque, infelizmente, como já foi também aqui colocado, o trabalho para conter, portanto, aí essa situação vem sendo feito através, portanto, de políticas públicas. E foi a primeira pergunta que eu fiz aqui para o doutor Zago, como também para o doutor Israel, também faço para a senhora. Política pública no campo do feminicídio salva vidas? Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde. Muito boa tarde, Walter, caros colegas, boa tarde a todos que nos ouvem, né? Realmente, eu estava em reunião com a subsecretária de Proteção à Mulher, com a Luana, aqui do DF. E a política pública, quando ela é bem aplicada, ela salva a vida, sim. O que acontece muitas vezes é que, por problemas culturais, como disse o nosso colega Israel, a mulher, muitas vezes, ela não acredita que aquele homem pode vir a ceifar a vida dela. Então, nós temos o quê? Nós temos a medida protetiva. Muitas vezes a mulher quebra essa medida protetiva porque ela não acredita que aquele príncipe encantado que viveu com ela tanto tempo e que mesmo bateu, tudo, não seria capaz de acabar com a vida dela. Então, o que acontece? As políticas públicas existem, nós precisamos trabalhar arduamente na conscientização da população do que existe e qual é a postura que aquela mulher tem que ter e que o homem tem que ter, por que não? Né? Para a aplicabilidade da melhor maneira da política. Porque não adianta nada, eu faço uma política pública, que é o caso dos comitês da mulher. Nós estamos hoje assumindo os comitês da mulher, que são
espaços de acolhimento à mulher nas regiões administrativas de Brasília. Isso quer dizer, cada RA, como se fosse uma prefeitura, vai ter uma sala de acolhimento à mulher. Então, ela tem um espaço que ela pode vir tirar dúvida, ela pode vir fazer denúncias, ela pode vir procurar um advogado, ela pode procurar um psicólogo, ela tem todo aquele amparo. Mas, muitas vezes, e olha, não é uma delegacia, que é diferente da mulher vítima de violência chegar à delegacia, porque aí você tem todo o aparato estatal, a polícia, é uma delegacia, todo aquele medo que as pessoas têm de delegacia, e que, na verdade, a população deveria saber que é o lugar dela, sim, a delegacia. Quanto mais a comunidade estiver perto das forças de segurança, menos violência nós vamos ter. Mas existe todo esse medo da população quanto à polícia, à PM, à Polícia Civil. E a mulher pode vir pedir, mas muitas vezes ela não vai. Por quê? Ou ela subestima aquilo que tem, ou ela acha que não vai resolver, porque muitas vezes ela buscou algumas coisas que não deram certo. Mas a política pública em si, ela é vital. Nós precisamos de políticas públicas voltadas a todas as causas, não só a mulher, para coibir, né? Coibir o racismo, coibir a intolerância religiosa, coibir o feminicídio, a questão das crianças. Então, há necessidade da política pública. O que é? É algo que vem para a proteção do indivíduo. Infelizmente, temos os registros do Dr. Zago, Dr. Israel, como também a doutora Patrícia, a nível de Brasil, temos sempre aí, quase que constantemente, registros de feminicídios, ou então de mulheres, de alguma forma, sendo aí assassinadas. Quer dizer, a informação é tão assim, eu não digo assim, constante, mas sempre está acontecendo, que o sentimento, acho que já até abordamos esse ponto, mas é sempre bom voltar a abordar, que o que a gente sente é que a maioria da população já vê isso como a normalidade. Ou seja, mais uma mulher que morreu, mas todo dia morre, então está dentro da normalidade. Quer dizer, quando a gente pensa dessa forma, evidentemente nós estamos redondamente enganados, uma vez que nós temos mais que lutar. Mas eu não sou polícia, mas você tem que fazer realmente aí a sua parte, não só como o Laço Branco, como também os organismos de segurança, mas cada um tem que fazer a sua parte. Agora, como fazer? Como já foi dito aqui, em briga de marido e mulher não se mete a colher, tem que meter realmente a colher. Nós temos vizinhos, temos escolas, nós temos igrejas, doutor Zago, como de alguma forma essa parceria para com a polícia pode ser executada para que possamos salvar vidas das nossas mulheres? Existem diversas formas que a população pode contribuir, né, com essa luta contra a violência doméstica. Uma dessas formas é justamente denunciando esses atos de violência doméstica, né? Por mais que pareça óbvio, o óbvio precisa ser dito, porque muitas e muitas vezes, como sempre diz o nosso secretário executivo, Dr. Paturi, o vizinho, ele liga para reclamar do som alto do vizinho. Constantemente. Né? Entretanto, ele não liga para reclamar que a eventual esposa do vizinho, a companheira do vizinho, está sofrendo agressões. Isso não é muito difícil entrar na minha cabeça uma coisa dessa, né? Quer dizer, talvez seja essa questão cultural mesmo, que já passou da época de a gente apagar isso, não pode ficar indelével na nossa história. Quer dizer, em briga de marido e mulher não se mete a colher, o que é isso? Quer dizer, então você está vendo um ato de covardia, um ato de violência, um ato provavelmente praticado por um homem que tem uma compleição física, né, muito superior à da mulher, né, fora a força física, etc. Então, quer dizer, você presenciar um ato de covardia e ficar inerte e está tudo ok, realmente não dá para entender. Não dá para entender. Então, quando a gente fala o que as pessoas podem fazer? Primeiro, denunciar. E para denunciar, a gente precisa saber quais são os canais de denúncia, né? Então, o primeiro canal de denúncia é o canal 190. Né? O 190, ele serve para situações em que o fato está acontecendo. Quer dizer, olha, a mulher, a vizinha está gritando, quer dizer, provavelmente o vizinho está agredindo. Então, neste momento, ligue 190. Né? Não, mas é um fato passado, eu gostaria de denunciar esse fato porque já vem se tornando cada vez mais corriqueiro, essa mulher vem apanhando cada vez mais, né? Ou seja, com uma frequência maior e cada vez estão mais graves aqueles atos de agressão, ela está se machucando muito mais. O que eu faço? Né? Liga para o telefone 197, você sequer precisa se identificar.
né, nesse telefone 97, quer dizer, a denúncia pode ser apócrifa, quer dizer, ela pode ser uma denúncia anônima. A pessoa não precisa se identificar. Não precisa se identificar. Né? Quer dizer, a pessoa liga ao 97 e fala, olha, eu gostaria de não me identificar, mas eu gostaria de fazer aqui uma denúncia anônima, né, por conta da minha vizinha que está sofrendo esse ato, isso e aquilo. Então, o que a pessoa comum pode fazer? O que o cidadão pode fazer? Bom, anotar é a primeira coisa, né? Quer dizer, você precisa ter os registros exatos dos momentos em que aconteceram aquelas violências para você poder denunciar. Né? Então vamos imaginar que eventualmente você percebeu um ato que você não tinha bem certeza se era violência ou não. E aí depois você começa a entender mais um outro ato e um subsequente que você tem certeza que era um ato de violência. Aquele primeiro você anotou, se você não anotou, você vai esquecer de falar para a autoridade. Né? Então é muito importante que você tenha esses registros todos. E além disso, né, quer dizer, além da força policial, né, da denúncia, seja ela anônima ou não, é importante também que essa pessoa tenha o bom senso de conversar com aquela mulher, saber o que está acontecendo, né, para de repente instruí-la, levá-la para um grupo de apoio. É muito importante no momento em que a mulher está sofrendo esses atos de violência e que ela pensa em se separar, que ela tenha essa rede de apoio. Né? Porque nós percebemos não raras vezes que as mulheres sem rede de apoio acabam voltando com aquele agressor, né, ou então, no final das contas, né, acabam sofrendo, né, agressões o tempo inteiro, mesmo que não tenham voltado com essa pessoa. Por quê? Porque não tem ninguém por ela. Não tem ninguém que visualiza aquele ato de agressão e consegue ajudar aquela pessoa que está naquele momento tão fragilizada que ela não consegue ajudar a si própria. Agora, geralmente, esses ataques ocorrem durante a noite. Claro que temos também esses ataques que ocorrem durante o dia, em shopping, vamos colocar assim, ou seja, quando a pessoa toma a decisão de que, de alguma forma, vai executar ali o seu plano, geralmente de assassinar, portanto, ali a sua companheira. Temos casos aqui, na própria capital federal, até mesmo um caso não tão distante assim, na Secretaria de Educação, onde lá um marido revoltado chegou e executou, portanto, ali a sua companheira, e ela que já vinha, de certa forma, buscando sempre o apoio para que, de alguma forma, isso não viesse, portanto, aí a acontecer. Quer dizer, mas nem por isso se deve, de alguma forma, a sociedade achar que não adianta comunicar porque não vai resolver. Resolve sim, né, doutor Israel? Walter, eu não tenho dúvida de que resolve, né? E o que ocorre dentro disso daí? Na pergunta anterior, você falou da questão da sociedade considerar normal, né? E por isso não reagir. Eu não sou uma pessoa desesperançosa, não, pelo contrário. Graças a Deus. Eu acredito que ainda há luz no Temos final que do túnel. acreditar. E se a gente for ver a história, a primeira coisa, a história ela tem um movimento de ciclos, né? Muitas vezes pendular. Ela vai para um lado, vai para o outro. Você teve um momento de total distanciamento de valores, né, nos últimos anos. Hoje você começa a ver uma reaproximação com alguns valores, jovens falando em casamento, você vê pessoas se revoltando com violência. Sim. Teve essa semana agora, saiu em tudo quanto é rede social, um moço que agrediu uma criança numa apresentação da festa junina, vários pais ali foram para cima dele. Não vou dizer aqui se de forma correta ou errada, eu até entendo que é errado, porque eu acho que violência não se combate com violência, mas não deixa de ser uma demonstração de revolta, né? Então, quando a gente vai aí para a história, né, desde lá do livro de Jorge Amado, Gabriela, né, que retrata o primeiro coronel preso porque foi lavar a honra com o próprio sangue. Espero não estar errando o livro, mas, se não me engano, é esse sim. Já faz muitos anos que eu li. Mas desde quando você tem esse retrato desse momento histórico, você começa a ter, sim, uma conscientização. Né? Quando a gente vai para muitos anos atrás, era comum. Aí, sim, você tinha aquele discurso que se lavava a honra com sangue, e aquilo era aceito na sociedade. A pessoa que assassinava, né, a esposa porque tinha traído ou porque tinha cometido qualquer coisa, ele estava dentro dos seus direitos. Sim. Como eu comentei, há poucas décadas atrás,
e várias das pessoas com as quais convivemos vivenciaram isso, mulher não tinha CPF. Né? Ali, sem autorização do marido, você tinha restrições. Então, quando você vê a sociedade hoje, há sim uma conscientização, ainda muito distante daquilo que se espera dentro do ideal de sociedade, ainda muito distante daquilo que se almeja, quando você imagina uma sociedade para as próximas gerações, né? Então a gente sempre espera que a próxima geração receba uma sociedade melhor do que a gente recebeu. E dentro disso há uma descoberta, né? Hoje nós vivemos de uma forma muito diferente daquela que se vivia na década de 90, há 30 anos atrás, e muito mais diferente da que se vivia 30 anos antes. Que essa sim se assemelhava com os anos anteriores. Se você for ver a evolução do mundo, até a revolução industrial ali, até você ter o trem a vapor, o meio de transporte mais rápido era o cavalo. 100 anos antes, 200, 500, 1000, 2000, 3000 anos antes, continuava sendo o cavalo. Quando você tem esses processos de evolução da sociedade, da comunicação, quando você tem hoje um mundo tão pequeno, né, em que você acompanha tudo ao vivo, você faz uma ligação de vídeo, né, uma videochamada com alguém que está da outra parte do mundo, coisa que era de filme há 30 anos atrás, com extrema facilidade, você tem processos de conscientização. As redes sociais promovem isso, né? Hoje você não depende só mais de um meio de comunicação. Você tem a capacidade de assistir um programa que te interessa no YouTube, você pode acompanhar aqui a Rádio Justiça no carro, em casa, no celular, no computador. Então, essa facilidade de comunicação, esse trabalho que é feito, é o que promoveu tantas mudanças na sociedade, né? Quando a gente fala das mudanças, a gente vai lá para 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí você vai tendo uma evolução dentro disso. A gente fala da Lei Maria da Penha, que é de 2006, né? E aí ela vai ter uma sintonia com convenções, tratados internacionais. Você tem ali a Convenção de Belém do Pará, você tem a Convenção de Palermo do ano 2000. Então é um processo de evolução. Obviamente que toda evolução ela também vai gerando resistência, porque ela está enfrentando um status quo, ela está perfurando um universo novo. Há resistência, né? E aí você tem, além de tudo isso, esses processos de ciclo. Mas que há uma evolução, há. Por mais que muitas vezes quem resiste, ela tente te puxar para trás, ela não consegue voltar para o ponto que estava. Aí quando se rompe mais um pouquinho, se avança mais. Aí há outra reação que tenta recuar, mas já não se recua tanto. E assim a sociedade evolui. Então, eu continuo tendo esperança que há futuro. E as crianças, com certeza, são os nossos... Quer dizer, a criança é o nosso futuro. Vamos colocar dessa forma. E nesse trabalho, nesse nosso debate aqui, como trabalhar com a criança, se é que ela já não esteja sendo trabalhada, para que ela, chegando na fase adulta, seja, portanto, uma parceira nessa luta que hoje está sendo travada, doutora Zapponi? Olha, Walter, nós damos muitas palestras em escolas. E as criança e adolescente, hoje eles estão muito conscientes do que é violência, do que não é violência, do que pode ser feito, do que não pode ser feito. E, assim, eles estão conscientes, eles sabem da legislação, pelo menos aqui no Distrito Federal. Existe uma consciência, sim, e nós vemos, inclusive, crianças salvando as mães, né? Nós tivemos um caso de uma menina de 6 anos que acabou ligando para a polícia e acabou salvando a própria mãe. E falava para a mãe, fala o endereço, né? Fala o endereço. E conseguiu salvar a mãe. Então, as crianças estão muito conscientes hoje. Quando você vai para uma palestra e você tenta falar no mesmo nível deles, a certo momento você começa a ver determinadas perguntas, que você começa a identificar que aquela criança já presenciou algum ato de violência, que ela vive num espaço violento, por assim dizer. Porque as perguntas são muito pertinentes. E, assim, a pergunta que mais abala é quando uma criança vira e fala assim, o que eu faço? E tem crianças que realmente te perguntam, o que eu posso fazer? E aí cabe você, né, tirar aquela criança do meio, conversar
chamar professor, chamar conselho tutelar e pedir para orientar aquela criança. E quiçá até chamar os pais. No caso do Laço, nós damos as palestras para os professores, para os alunos e para os pais. Muitas vezes os pais têm muita resistência de participar das palestras. Por que, doutora, essa resistência? Olha, muitas vezes, hoje em dia, estou falando dos pais hoje em dia, muitas vezes eles terceirizam a educação. A escola está ficando, né, com a responsabilidade de educar não só formalmente aquela criança, mas a educação de base mesmo, a educação que se falava de berço. Sim. Tem muita criança que o convívio dela é com a escola, não são com os pais. E está tendo uma inversão muito grande de valores, porque nós vemos hoje pais que vão brigar com os professores se os professores cobram alguma coisa de seus filhos. E aí o que acontece, né? Todo mundo precisa ter um temor reverencial. Antigamente, os professores, o que era? Era a autoridade máxima da sala de aula. Hoje não, hoje já tem criança que fala para professor, fala, meus pais estão te pagando, meu pai te paga. Eu ouvi um relato de uma professora. Se meu pai é que te paga, você tem que fazer o que eu quero. E não é isso, né? É a inversão de valores. Porém, na área da violência intrafamiliar, que a gente pode falar de violência intrafamiliar, quando nós vamos palestrar para as crianças, muitas crianças já têm conhecimento disso. Né? Já sabem, muitas vezes, o que é uma Maria da Penha, já sabem o que é a violência física, o que é a violência patrimonial, o que é uma violência sexual. E isso eu falo de crianças a partir de 5 anos, porque nós damos palestras a partir de 5 anos. Então, você tem como estar conversando com essa criança, passando a mensagem e criando um futuro, né? Uma geração futura que vai saber o que não deve ser feito. Eu me lembro uma experiência que nós tivemos na Escola Superior de Polícia com um pequeno investigador, que o investigador que estava representando o Laço Branco perguntou assim, o que nós vamos ensinar para essas crianças? Ensine gentileza. Ensine que quando a mãe estiver carregando alguma coisa pesada, ele peça para o pai carregar, ele dê o lugar para a menina passar na frente, ele ajuda a subir uma escada. Ensine gentileza. E o reflexo que nós tivemos desse ensino da gentileza, porque o projeto eram crianças problema de algumas escolas da região, que iam no contraturno. E aí, depois de 6 meses, a gente foi ouvir os pais. E teve pai, teve mãe, teve pai principalmente, que veio falar que aprendeu muito com seu filho. Opa. Então, os filhos, as crianças dando exemplo para os adultos, né? Isso é muito importante. Bom, estamos vencendo a primeira hora. Peço licença ao doutor Zago, doutor Israel, doutora Patrícia, para que possamos ir a um rápido intervalo, mas já estaremos de volta. E claro, você continue nos acompanhando, tanto pela 104,7 FM, como também pelo canal da Rádio Justiça no YouTube e ainda na TV aberta, canal 1.3. Fique ligado, já estaremos de volta e vamos ter mais 1 hora de debate pela frente, sempre abordando esse tema tão importante para todos nós. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Ok, vamos nós, né? São 16 horas mais 2 minutos. Estamos de volta, já entrando na segunda hora do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. E hoje nós estamos aqui com os nossos convidados, como também com a nossa convidada, falando sobre a importância da política pública para as mulheres na garantia de direitos e no combate, portanto, à violência de gênero. Pois bem, como eu disse, já estamos entrando na segunda hora. Conosco aqui estão a doutora Patrícia Zapponi, que preside a Rede Internacional de Proteção à Vítima Laço Branco, Brasil, como também com o doutor Israel Ferreira Costa, que é advogado, também e vice-presidente desta Rede Internacional de Proteção à Vítima Laço Branco, Brasil. E também com o doutor Marcelo Zago, que é delegado da Polícia Civil aqui da nossa capital federal e também o coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios da Secretaria de Segurança Pública aqui da nossa capital federal. Doutor Zago, quer dizer, retomando então aqui a nossa discussão, na primeira hora nós
deixamos para essa segunda hora colocarmos, portanto, aí uma realidade mundial, que é o avanço da tecnologia. Hoje nós temos aí as redes sociais, hoje nós temos aí um avanço muito grande da inteligência artificial, e hoje nós, de alguma forma, estamos também sempre lembrando dos nossos antepassados, da nossa cultura, quando nós estamos aí frente a frente com algo novo que, de alguma forma, se não tiver um cuidado e um conhecimento em relação a essa questão, pode ser que não tenhamos a capacidade de um controle maior. Isso, de alguma maneira, pode influenciar no que nós estamos hoje aqui debatendo, né? Ou seja, as telas, temos também aí essas tecnologias da informação. Como é que o senhor avalia isso? É importante já também debater essa tecnologia no que hoje nós estamos aqui abordando, porque é a nossa cultura, porque os nossos avós, claro que nós temos que falar sempre, né, nesse campo aí, de alguma forma, enfim, de maltratar, portanto, o gênero feminino. E aí a gente chega, portanto, aí com essa nova tecnologia. Falamos também aqui de crianças, quando no passado não tão distante, nós tínhamos a televisão que cuidava das nossas crianças. Hoje as nossas crianças, de alguma forma, estão sendo colocadas para que elas sejam cuidadas pelas escolas. E nas escolas, as escolas entendem, portanto, o seu papel, então está tendo realmente aí um choque de realidade. Afinal de contas, para onde é que estamos querendo ir e onde é que nós estamos nesse contexto? Excelente pergunta, Walter. Quando a gente pensa em inteligência artificial, e eu sou um grande entusiasta da inteligência artificial, a gente pensa na mudança mais disruptiva da história da humanidade. Não sou eu que estou dizendo isso. Existem inúmeros estudiosos que dizem que os impactos, né, da introdução da inteligência artificial, principalmente desses modelos de LLM, né, na sociedade, vão gerar um desemprego em massa, vão gerar uma série de outros efeitos positivos e negativos. Quando a gente pensa na construção desses modelos, né, quando a gente pensa em LLMs, a gente remonta aí a novembro de 2022, quando essas ferramentas acabaram se popularizando, né? Eu não vou falar aqui a marca mais famosa, né, a empresa, inclusive, que produz essa ferramenta, mas, enfim, todos imaginam... Mas se o senhor quiser falar, pode falar. É o ChatGPT, né? O ChatGPT surgiu, então, né, se popularizou em novembro de 2022 e foi uma verdadeira revolução, e isso vem em constante evolução até agora. Dizem que uma semana em matéria de inteligência artificial é uma década, né, em termos de avanços. Se nós pegarmos os modelos que nós tínhamos em 2022 e formos comparar com os modelos de hoje, né, não tem qualquer base de comparação, né, seja em relação ao número de tokens, os parâmetros, enfim. Mas essas LLMs, elas funcionam da seguinte maneira: elas aprendem com o que está posto. Então, se hoje a gente vem e faz uma pergunta para uma inteligência artificial qualquer, né, dessas inteligências generativas, o que ela vai responder? Ela vai responder com base naquilo que ela aprendeu no seu momento de treinamento. Então, veja que as LLMs, elas tendem, neste primeiro momento, a perpetuar determinados padrões pré-existentes. Então, se eventualmente a gente tem uma LLM que aprende com um comportamento machista, patriarcal e um comportamento de desdém à mulher, essa LLM tende a repetir esses mesmos comportamentos, né? E isso eu estou falando para qualquer coisa, não estou falando só para a questão da mulher, né? A gente pode, eventualmente, trazer estereótipos relacionados ao crime, por exemplo, né? O que se diz lá, lombroso, é o homo delinquente. Quer dizer, quais são as características de um homem delinquente? Quer dizer, isso já está lá no passado, né, quando a gente pensa no positivismo, né? Agora, quando a gente traz para a realidade de hoje, a inteligência artificial ela pode muito bem ter aprendido com determinados padrões, repetir esses padrões, reforçar esses padrões e fomentar o avanço desses padrões. Então, embora eu tenha dito aqui inicialmente que sou um grande entusiasta da inteligência artificial, eu a enxergo com bastante cautela. É necessário ter cautela com a inteligência artificial, né? Não só em relação a essa questão do aprendizado de máquina, que podem perpetuar determinados padrões nefastos para a sociedade, mas também como o próprio avanço da inteligência artificial como um todo, e se chegar a uma estrutura de AGI, né, uma inteligência artificial geral, em que a gente talvez perca o controle dessa inteligência artificial, né? Então, eu não vou me recordar agora o estudioso, mas teve um estudioso na década de 60 que estudava já essa questão de inteligência artificial,
E ele disse, olha, essa aqui é a última invenção da humanidade. Quer dizer, a partir de agora, todas as outras invenções advirão dessa invenção aqui. E se eventualmente, né, é claro que essa frase ela tem até um ar apocalíptico, se a gente for pensar, mas não é algo muito longe da nossa realidade, é algo que a gente precisa ter atenção, e quando a gente trata dessa questão de violência contra a mulher, é muito óbvio isso aqui que eu estou falando. Então, de fato, é importante que essas empresas, né, essas big techs principalmente, que fomentam, que produzem inteligência artificial, agora nós temos no Brasil um plano de fomento às inteligências artificiais brasileiras, que no mínimo as inteligências artificiais nacionais tenham essa ética, né, no momento do treinamento, para que a gente não perpetue determinados estereótipos. Doutor Israel, essa mesma pergunta também para o senhor. Olha, é muito interessante isso, e eu viajo, né, numa pergunta dessa, porque me vem muitos temas à mente dentro disso daí, muitos desdobramentos. Hoje, mais cedo, eu li uma reportagem falando dessa modernidade de jogos infanto-juvenis, em que se colocava ali meninas, crianças e adolescentes recebendo moedas dentro dos jogos quando se colocavam, entre aspas, no job, né? Que é hoje a forma de falar da prostituição. Então, se quem construiu o jogo colocou essa possibilidade, sabendo que era um jogo para crianças, né? E não foram as crianças que programaram o jogo, você tem algo ali altamente pernicioso, que fomenta e simplifica, banaliza a prostituição, né? E é muito interessante tudo isso. O novo, a modernidade, a comunicação, ao mesmo tempo que permite que isso que a gente está falando chegue ao vivo no Brasil inteiro e até fora, para quem está acompanhando pela internet, tem essa situação com os filhos, com as crianças, né? E aí vamos fazer um recorte da sociedade, dessa sociedade que vai das classes mais altas, as classe média e as classes baixas, mas sem abordar os extremos, né? O que eu falo por extremo? Uma criança que tem 4 anos de idade, que é impedida de frequentar a escola, que está sofrendo violência doméstica em casa, que não sabe o que é um celular. Não estou falando disso, estou falando das crianças de modo geral, sim, com as quais a gente convive. Como foi colocado no final do último bloco, você tem uma terceirização da educação, né? E aí eu até faço uma distinção entre escolarização e educação. Educação, dentro dessa reconceituação, seria aquilo que era educação de berço, educação familiar, quando falava que a pessoa tinha um bom berço, né? Quando você tem a transmissão de valores. E escolarização é aquilo que a escola deveria ensinar, né? Dentro das matérias que vão auxiliar com que aquela criança, aquele jovem se forme, desenvolva suas capacidades cognitivas e consiga escolher a sua profissão de acordo com as suas aptidões, né? Se ela não passa por esse processo de escolarização, ela chega lá na frente com limitações para o seu campo de escolha, né? Mas você tem pais cada vez mais ausentes, né? Ou pais somente, entre aspas, de corpo presente. Você tem uma falta de conhecimento generalizado com relação àquilo que deveria ser básico. E você tem o novo, né? A inteligência artificial, a comunicação, essa modernidade que atropela a nossa realidade todo dia. Quando você acha que está com uma coisa nova, na semana seguinte você já está ultrapassado. Então, como lidar com tudo isso, né? Eu entendo que é possível lidar com isso quando a gente vai para aqueles conceitos que são atemporais. Por que a filosofia de Platão, por que os filósofos, sejam do Ocidente quanto do Oriente, têm escritos aí de 2, 3 mil anos, né? Não vou nem entrar dentro da filosofia, para alguns que consideram religião como filosofia, daquilo que vai no campo da religiosidade, mas vamos pegar a filosofia grega, romana, né? Quando você vai falar de respeito, de verdade, de virtude, de paixões, não estou falando da paixonite, né? Mas das paixões enquanto vícios,
Está escrito já há mais de 2000 anos. Eu li recentemente um livro muito interessante chamado Café com Sêneca, em que o autor ele pega as cartas de Sêneca a Lucílio e vai trazendo para a nossa realidade. É impressionante como se você tirar o celular, a internet e coisas da modernidade recente, a nossa sociedade é muito similar à sociedade romana de 2000 anos atrás. É absurdamente próxima. É um troço de louco. A impressão que eu tive é como se você introduzisse o que há de moderno hoje, há 2000 anos atrás, em 6 meses estava tudo igual. É surreal. E aí o que ocorre? Quando você vai ver esses ensaios filosóficos, essa busca pelo conhecimento real, né, esse conhecimento que gera reflexão, você chega no conceito do respeito. E aí sim, eu acredito que deveriam existir políticas públicas, conectando ao tema principal da nossa tarde, dentro da formação das crianças na escola, com relação à filosofia. Mas não é essa filosofia vazia, ultramoderna, que fala que nada é nada, tudo é o que você quer que seja, porque o mundo não é assim, né? É a filosofia que busca um pouco na fonte da filosofia clássica, que forma a nossa sociedade, né? Se a gente perde a nossa sociedade, a nossa identidade social, cultural, nós abrimos porta para sermos invadidos por outras culturas, nós abrimos porta para isso que a gente vê hoje, em termos de você ver um adulto achar normal subir no palco para agredir um menino de 4 anos. Por quê? Porque se perdeu o senso de respeito, se perdeu valores básicos, né? Então, quando você fala de temor reverencial, que foi um termo utilizado pela doutora Patrícia, o professor, antes de você falar do professor, você fala da educação das crianças, do respeito que tem que ter pelos mais velhos, do respeito aos avós. Será se um menino ou menina, ou quem quer que seja, né? Não estou aqui fazendo distinção de gênero, uma criança que aprende a respeitar os pais, que aprende a respeitar os avós, que aprende a respeitar os mais velhos, seja um professor, seja um policial, né, aprende a ter respeito. Será que essa criança, quando adulta, será um agressor? Ou se permitirá ser vítima? Porque o respeito, eu entendo que talvez seja, se não for a principal, desconheço outra de maior importância, mas uma das principais pedras fundamentais, pedras de estruturação da sociedade. Quando você ensina uma criança, olha só, Walter, quando você ensina uma criança a respeitar os mais velhos, como consequência, você ensina ela a se respeitar. Porque você só dá o que você tem. Se você não coloca dentro da consciência de uma criança o que é o respeito, lá na frente, sem entender o que é o respeito, ela não vai se respeitar e nem vai respeitar o próximo. E isso é tão importante porque o respeito ele é essencial dentro do conceito de amor. E aqui eu não estou falando de amor sexual, de amor, estou falando de amor fraternal, de amor entre os seres, de amor para com os animais, de amor para com o próximo, né? É um amor mais filosófico. Sem respeito não há amor, né? Então, se você me cumprimenta e eu não trato com respeito o seu cumprimento, sequer vai haver algum tipo de relacionamento de amizade, de companheirismo. Fala bom dia, a pessoa diz respeito, bom dia, dali para frente nem passa, né? Quando eu faço, por exemplo, algum divórcio no escritório e tem filhos pequenos, eu falo o seguinte: olha, o termômetro para que vocês vejam enquanto casal se é de fato o momento de se divorciarem é se está em risco o respeito. E dentro disso eu abarco todos os tipos de violência. Porque a partir do momento que você perde o respeito, você perdeu tudo. E não se pode esquecer que dessa sociedade conjugal teve frutos, né? Desse contrato social que é o casamento,
Quando você tem filhos, muito mais do que o patrimônio construído, você tem frutos que são indissolúveis, indissociáveis e que vão vincular aquelas duas pessoas para o resto de suas existências. Então, há de existir um respeito mútuo, por mais que o amor tenha acabado. Por mais que aquela vontade de constituir ou permanecer em família tenha acabado. E isso se estende a todos os tipos de família. A partir do momento que uma família homoafetiva resolve adotar uma criança, né, aquele contrato, né, aquela sociedade conjugal, ela gerou frutos. Por isso que tem um contrato, por isso que você vai feito no cartório, tem um anúncio, né? Às vezes a gente não enxerga o núcleo familiar dessa forma tão tão fria ou tão objetiva, né? Tirando a parte do romance. Mas é isso. Quando você tem dessa, entre aspas, empresa, um fruto constituído, que não é só o patrimônio, há de se existir o respeito. E até para a dissolução do patrimônio ali, para a divisão de bens, se não houver respeito, os dois vão perder patrimônio. Eu até brinco muitas vezes, se não tiver filhos, é melhor do que lavar a honra com sangue, lava com patrimônio. Perde tudo, né? Mas pelo menos sai todo mundo feliz, satisfeito. E de toda sorte, por fim eu ainda falo, a maior herança que você pode deixar para um filho é a estabilidade emocional. Nem que você tenha que gastar todo o patrimônio e todo o dinheiro que você tenha. Porque uma pessoa com estabilidade emocional, ela pode estar num casebre, como pode estar em cima de um castelo, ela vai estar bem, feliz consigo e bem resolvida. Se ela tiver uma derrota, ela se levanta. Se ela tiver um dissabor amoroso, ela consegue encontrar outro amor, né? Não outro de sabor, mas outro amor. Agora, uma pessoa sem estabilidade emocional, ela pode estar num palacete lá de cima, ela se joga. Então, o respeito vai ser uma das principais, um dos principais elementos para a formação do amor. E aí você fala o amor próprio, o amor para com o próximo. E aí sim, políticas públicas poderiam trazer campanhas nas escolas, assim como a doutora Patrícia talvez comente, daquilo que o Laço Branco já faz e pretende fazer nas escolas, mas que vão tratar desses temas. Isso é essencial. E é uma discussão antiquíssima. Perfeito. Bom, ouvimos o doutor Zago, ouvimos o doutor Israel, agora quero ouvir a senhora, doutora Patrícia, sobre esse tema. Então, Walter, olha só. Alguns organismos internacionais já vêm falando sobre ciberviolência. Vai ser um dos temas desse ano de alguns organismos internacionais. Por quê? Nós já estamos tendo estupros virtuais, abusos de criança e adolescente virtualmente falando. Então, essa questão da tecnologia, ela vem para nos ajudar. Porém, se os pais não estiverem atentos aos seus filhos, muitas crianças, muitas vezes, vão atrás de um coleguinha, suposto coleguinha, num jogo, que não é um coleguinha, é um homem, é um abusador, se passando por uma criança. Então, assim, mais uma vez, a atenção dos pais para com esse filho, essa filha, para saber qual o universo que seu filho está adentrando. Porque quando você entra num jogo, você pode ter pessoa do mundo inteiro ali jogando, sim, de tudo quanto é tipo, pode ter homem, pode ter mulher, pode ter criança. E cabe aos pais o quê? Fiscalizar. Porque o papel do pai e da mãe é fiscalizar seus filhos. Ele é responsável para o crescimento daquela criança. Ele tem que dar o suporte para poder uma criança crescer saudável, para chegar a ter o equilíbrio emocional. E é responsabilidade nossa, dos pais. Porque quantos adultos hoje não estão bem por feridas da infância? Isso pouca gente fala, né? Mas por problemas que tiveram na infância. Então, olha a grandeza que é ser pai, ser mãe, e a responsabilidade que é criar um ser humano. Sabe, às vezes eu tenho 4 filhos, eu paro e falo, meu Deus do céu, né? 4. Como assim, né? Como é que foi tudo acontecendo? Mas e os pais que não estão preparados? Porque a gente está numa geração de pais que não são preparados para ser pais. Eu já visto o que esse pai fez agredindo uma criança de 4 anos. Quer dizer, que homem é esse dentro do seu lar que vem agredir? Por mais que eu quisesse defender meu filho de 4 anos, eu não poderia nunca
agrediu uma criança de 4 anos. Um homem feito agredir uma criança de 4 anos. Quer dizer, que equilíbrio emocional tem esse pai? Nenhum. De que lar esse homem veio? Qual é a história de vida dele? E aí você vai puxando, né? Vai puxando um fio que vai, um novelo, e vai puxando e vai vendo, nossa, que homem é esse? Da onde ele saiu? Como é que a família dele vive? Né? Essa mãe dessa criança, né? que convive com esse ofensor, por assim dizer. Né? O que esse homem está passando para chegar num ponto de agredir uma criança de 4 anos? Então, é muito sutil a questão do respeito. Eu estava lembrando, há uns 6 anos atrás, eu fiz uma campanha em que eu pedia para entrevistar pessoas, perguntando para a pessoa, o que é respeito? Quando você chega para uma pessoa e fala, o que é respeito? Tem pessoas que travam, porque ele não sabe te dizer o que é o respeito. Então, a gente conversava com autoridades, com pessoas na rua, e chegava para a pessoa e falava, o que é respeito? Grava um vídeo para mim me dizendo o que é respeito. O que é respeito? Aqui, nós 4, cada um vai ter o conceito de respeito, mas que vai convergir para o mesmo ponto. Né? E assim, nós temos um país continental. O Brasil é um país continental, com várias culturas dentro do mesmo país, com várias educações. E aí o que acontece? Você tem uma diferença muito grande de valores e de conceitos. E isso vai refletindo no dia a dia da sociedade. Porque, por exemplo, quando eu vou para o Agreste da Bahia falar sobre violência contra a mulher, contra a menina, a postura é uma. Quando eu estou na capital do país falando sobre isso, é uma outra realidade. Por quê? Aqui eu tenho uma Secretaria de Segurança Pública que funciona, uma Secretaria da Mulher que funciona, eu tenho advogados, eu tenho psicólogos, eu tenho jornalistas comprometidos com a questão. Mas e se eu vou para uma região do nosso país em que isso ainda é tabu? Porque nós temos regiões no nosso país que a questão do respeito à mulher e a questão do respeito à criança e à violência é tabu. É tabu porque ainda não chegou essa discussão até lá. Não chegou, só que a população dali não está preparada. Porque, Walter, se eu vou para uma Câmara de Vereadores e eu estou falando sobre abuso e violência, o vereador me fala que quem planta bananeira come o primeiro fruto alto e claro, e ele é um vereador. Ele foi eleito pelo povo, para o povo, né? Para alguma coisa. E um homem que está ali no poder, no espaço de poder, um homem público, no espaço de poder, tem um conceito dessa natureza. Você falou assim, meu Deus, para o mundo que eu quero descer. Eu estava falando, Walter, eu estava no 18 de maio, falando sobre abuso e exploração sexual de criança e adolescente, traçando um paralelo da indústria da pornografia e falando, olha, quando eu vejo que um avô abusou da neta na TV, eu acho um absurdo. Mas quando eu vejo um homem muito mais velho com uma menina na praia, eu tento normalizar o que eu estou vendo. E aí esse vereador, o microfone dele estava aberto, eu estava no púlpito falando, e ele solta essa pérola. Aí você para e fala, meu Deus, o que eu vou falar nessa hora? Primeiro demorou para eu processar o que ele estava querendo me dizer. Mas eu processei e cheguei. E o que você vai dizer? É um problema cultural. Ele é um homem no espaço de poder. Você vai me dizer que ele, no espaço de poder dele, que foi eleito pelo povo, ele não tem noção das leis, ele não tem noção do que é certo e do que é errado? É a normalização do quê? Da violência. Ou então um homem achar que ele está acima de tudo e de todos, e que ele é melhor que todo mundo, e que o conceito dele é o correto. Então, dentro desse Brasil, né, Walter, desse Brasil gigante, olha quantos conceitos, quantas mentes, quantas ideias. Né? E nós temos resistência em vários lugares para se falar de violência, para coibir a violência. Existem. Por quê? Porque, mais uma vez, o homem ele é ensinado a se tornar violento. Não nasce violento. Não, ele não nasce. Viu? O homem ele nasce uma tela em branco, né? Um papel em branco. E tudo que você vai ensinando e passando, os valores familiares, vai
criando a personalidade desse ser humano. Então, mais uma vez, olha a responsabilidade. E quanto a nós do Laço, temos, Walter, em termos de política pública aqui no Distrito Federal, o nosso projeto do Homens de Honra, que é trazer o homem e os meninos para essa discussão da não violência contra a mulher, violência de gênero, se tornou um decreto que nós temos que levar essa informação do homem de honra, o que é ser um homem de honra, por assim dizer, sim, ou um menino de honra, para as escolas, que foi um grande feito, né? Um deputado distrital achou por bem transformar num decreto para que se leve essa informação para as escolas. Isso já é um papel de transformação. Porque se eu levo um doutor Marcelo Zago, se eu levo o doutor Israel, que é uma experiência que eu já contei no canteiro de obra, ele quando aqui também. Nós vamos ao canteiro de obra e ele começou a falar, pronto, a luz se fez. E eu falando uma hora lá, ninguém me ouvindo. Então, há necessidade de termos homens como o doutor Marcelo Zago, como o doutor Israel, que fale para os outros homens, que sejam exemplo para os meninos e para as meninas, por que não, os exemplos que eles não têm dentro de casa. Porque quando eles vão passar a mensagem, eu garanto que, se o doutor Marcelo for numa escola palestrar, vai ter muito menino que vai chegar e falar, puxa, quando eu crescer, eu quero ser como você. E isso é muito importante. E é importante quando o Marcelo Zago tem a coragem de falar numa roda de amigos, pô, para que tá feio, cara. Isso não se faz. E ele é um homem que faz isso. E faz com veemência. E nós precisamos de mais homens que façam isso. Né? Para além de toda a informação, para além das questões cibernéticas, das inteligências artificiais. Nós precisamos de homens conscientes, de mulheres conscientes, que homem e mulher caminham lado a lado. Muitas vezes, Walter, o que acontece? Ah, Patrícia, você lidera um grupo de homens, você é uma mulher, você está tirando o protagonismo feminino? De jeito nenhum, eu estou trazendo os homens para o meu lado. Se eles são a resistência do crescimento da mulher, a partir do momento que eu trago homens de peso para o meu lado, eu estou ajudando, eu estou crescendo, porque eles estão comigo. Entendi. E nós temos que trabalhar esse convencimento de falar, poxa, independente dele ser pai de menino ou de menina, eles têm que vir. E toda essa parte, né, cibernética, tudo a gente precisa fiscalizar o que é que está acontecendo. Porque eu vi, como o doutor Israel falou outro dia, um desenho italiano para crianças pequenas, a partir de 5 anos, que tinha o quê? Que tinham atos de violência no meio do desenho, que tinham atos sexuais no meio do desenho. Quer dizer, você olha, é uma coisa inofensiva, mas que aí vem uma mensagem ali no meio, porque você não acompanhou o desenho até o final. Então, cabe aos pais fiscalizar, sim. O pai e a mãe é um agente fiscalizador dos seus filhos. Nessa mesma linha de raciocínio, né, doutor Zago, quer dizer, falando aqui, portanto, dos algoritmos, aqui foi colocado a importância, né, dessa tecnologia, ela sendo bem, de certa forma, aplicada. Mas só que tem também um outro lado. Essa semana chamou a minha atenção uma leitura que eu fiz de um jornal publicado em Portugal, onde lá a manchete dizia que as autoridades estavam muito preocupadas porque cresceu e muito a busca da pornografia por menores e adolescentes, ou seja, crianças e adolescentes, vão colocar dessa forma. E a interrogação, o que fazer? Quer dizer, ao que tudo indica, é um assunto que com certeza não é só lá de Portugal. Aqui também foi pontuado. E quando nós aqui estamos abordando o assunto da criança, para que ela no futuro seja também uma aliada, para que possamos ter, portanto, aí uma situação mais justa, mais calma, mais tranquila, ou seja, conter, portanto, essa onda da violência doméstica, da violência, portanto, de gênero. Aí nós deparamos, portanto, com essa tecnologia que, enfim, fantástica essa tecnologia. Mas nós estamos sabendo realmente cuidar e tratar dessa tecnologia? A tecnologia, ela abre um leque muito grande, Walter, de opções, para o bem ou para o mal. Quer dizer, se a gente entra hoje na internet, que não é nada nova, a gente encontra desde receita de bolo até receita de bomba.
Então, né, do alfinete ao foguete. Exato. Quer dizer, quando a gente vai para o cenário da inteligência artificial, talvez isso se potencialize ainda. Então, é muito importante que essas empresas tenham esses filtros. Quer dizer, vamos imaginar que hoje uma pessoa faça uma determinada pesquisa numa inteligência artificial sem qualquer filtro sobre como construir um coquetel Molotov, por exemplo. Quer dizer, se a gente não tiver filtro, onde é que a sociedade vai parar? Precisamos ter esses filtros, precisamos sim ter regulação. Precisamos, é necessário. Quer dizer, se a gente não tem regulação, eventualmente a gente pode ter cenários como esse. Ou seja, crianças e adolescentes encontrando conteúdos que não lhes fazem nada bem, né? Seja um conteúdo pornográfico, seja um conteúdo violento, seja um conteúdo misógino ou homofóbico, por exemplo. Né? Quer dizer, então entra muito, e aí vem ao encontro do que a doutora Patrícia estava falando, dessa questão do direcionamento dos pais e educação. Quer dizer, é importante, portanto, que os pais tenham controle daquilo que os filhos estão executando nas suas máquinas, nos seus computadores, nos seus tablets, nos seus celulares, e que coloquem filtros naquilo que essas pessoas estão consumindo para que, lógico, o aprendizado ali não seja um aprendizado nefasto, e sim seja um aprendizado muito válido, não é? E aí quando a gente entra, retornando, Walter, na questão dos vieses algorítmicos, né? A gente pode entender, por exemplo, que existem vieses para absolutamente tudo, e esses vieses, às vezes, eles são conscientes, né, como um viés político, por exemplo, em que você quer um determinado capital político, ou podem ser vieses inconscientes que advêm do seu próprio preconceito e da sua forma de pensar, dos seus modelos mentais. Né? E a inteligência artificial, ela não foge disso. Quando ela está aprendendo, por mais que você tenha determinadas instruções para que esses vieses conscientes não sejam empregados, os vieses inconscientes podem ser empregados em razão da forma que ela aprende. Quer dizer, ela vai aprendendo aquilo como se fosse algo natural, como se fosse algo normal. E é justamente esse tipo de filtro que o poder público precisa regular, né, para que ele exista, e as Big Techs, né, que geralmente são as responsáveis, né, pela elaboração dos modelos de inteligência artificial, tenham consciência disso e agem de maneira ética. Vamos também, quero ouvir também o senhor, doutor Zé, a respeito desse ponto. Bom, com relação a isso, eu pego até uma fala, acho que da primeira fala do Dr. Zago, né, quando ele comentou das armas utilizadas no feminicídio, muitas vezes atípicas, né, como inclusive um travesseiro. Né? O travesseiro é feito para você se deitar, a faca é feita para você cortar um pão, algum alimento, né? E a tecnologia é feita para ser uma ferramenta em prol da sociedade. Né? Então, assim como você pode deturpar a utilização até de um travesseiro, né? Que se dirá de uma tecnologia. Tudo isso remete a quem está utilizando daquele objeto, daquela tecnologia, né? Daquele ambiente de poder. Então, no final das contas, tudo volta para a formação do ser humano, para a conscientização do ser humano. Quando a doutora Patrícia conta esse caso da Câmara de Vereadores, em que o vereador solta, sem saber que o microfone está ligado, a frase de quem plantou a bananeira aqui como o primeiro cacho, é uma frase em que ele está fazendo referência ao incesto, à violência sexual contra crianças, de forma... Isso é surreal. É surreal. Mas existem locais do Brasil em que isso ainda é tido, entre aspas, como aceitável, como você tinha 100 anos atrás, como normal lavar a honra com sangue. Né? Então, há de se combater isso de forma veemente. Ao mesmo tempo, enquanto você tem o poder público combatendo com o poder coercitivo do Estado isso de forma veemente, você tem que ter várias frentes. Então você tem aqui a polícia combatendo, coibindo, você tem que ter o judiciário julgando e ajudando a polícia nisso daí, né? E aí você tem hoje um judiciário que navega numa subjetividade, muitas vezes, que tem que ser revista. Sim. Porque você tem julgados totalmente opostos, né? Extremamente opostos, em extremos diferentes. Isso deveria gerar uma reflexão, porque se a lei é a mesma, esse excesso de subjetividade talvez em algum momento terá que ser revisto.
porque isso gera insegurança para a polícia trabalhar, gera insegurança jurídica, né? E você tem o quê? Além desse papel do Estado, além desse papel das políticas públicas, você tem um dever de conscientização. E aí, quando você fala da conscientização do ser humano, do combate, né, à violência doméstica, ao incesto, a tudo isso que faz parte da sociedade, não só do Brasil, mas no mundo, nesse processo de evolução, você tem que ter, assim, a formação dos pais. Isso é crucial. Você tem que romper os ciclos de violência, né? Se meu tataravô, estou dando exemplo em mim para não falar de outro, não é um caso real, mas se meu tataravô fez violência para com meu avô, que fez violência para com meu pai, que fez violência para comigo, não quer dizer que eu tenho que fazer a mesma violência para com meu filho, sabe? Isso tem que ser rompido, esse ciclo tem que ser quebrado em algum momento. E aí você tem a tecnologia, aí sim, como uma ferramenta positiva, através dos meios de comunicação, através do acesso fácil à informação, né? Hoje em dia, até uma consulta com psicólogo, se não tem em sua cidade, você marca a consulta por videoconferência, você consegue se tratar. Mas as pessoas têm que buscar isso, elas têm que ter a capacidade de se olhar no espelho e ver o que efetivamente as fez mal para que aquilo não se repita. E aí eu te dou um exemplo. Se um pai ou uma mãe, né? Porque você tem mães também que são machistas, cria um filho dentro de um ambiente de machismo, você não está falando de uma masculinidade que é tóxica. Porque você não tem que combater a feminilidade ou a masculinidade, pelo contrário, você tem que fortalecer aquilo que há de positivo, né? E com respeito a todos os perfis, a todos os gêneros, não estou entrando em discussão de gênero, mas dentro daquilo que são as energias dos opostos, né? Que estão desde dos elétrons, né? De tudo que forma a vida. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu sou pai de menina, de uma criança de 4 anos. Quando minha filha estava para nascer, eu tive uma preocupação extrema com relação a isso. E certa vez vendo, né, um podcast lá, e um psicólogo comentando, e para mim fez sentido, você tem que ter cautela até com a forma com que você troca a fralda da sua filha, seja você o pai ou a mãe. Se a criança se acostuma a ser desrespeitada desde a hora que ela é higienizada, né, os seus órgãos genitais são tocados pelos pais, se ele um pouquinho mais velha, com 3, 4 anos, então não usa mais fralda, mas o pai ou a mãe trata a menina ou o menino com desrespeito, com violência verbal, né, com desvalorização daquele indivíduo, é um ser, é uma criança, mas não é por isso que tem que ser desrespeitada, que tem que ser desvalorizada, que tem que ser tratada como um cachorro, nem cachorro, né, como um bicho, porque cachorro hoje em dia é tratado melhor do que muitas crianças. Tem até sátira na internet, né? A menina chega para dar uma esmola para o mendigo, fala, isso aqui é para você comprar um lanche para o seu cachorro. Olha, mas você não vai comer do cachorro. O cara está lá morrendo de fome e a pessoa está preocupada, né? Uma caricatura, né, disso tudo. Mas se você trata a criança pior do que um animal, o que você vai esperar dela quando for adulto? Aí você vai ter um pai você vai ter um filho ou uma filha adulto que vai bater no idoso, né? Que vai ter ódio dos pais. Como que ela vai romper esse ciclo com a próxima geração? Então, por isso que eu falo, há de ter políticas públicas de valorização do indivíduo. E aí sim, nas escolas, eu não estou falando de discutir, eu não estou entrando no debate se é ou não correto discutir sexualidade nas escolas. Parece que quando a gente fala disso, parece que está falando de discutir sexualidade na escola. Então, não estou entrando nesse mérito. Estou indo muito antes disso, discutir questão do que é respeito, como a doutora Patrícia colocou. O que é respeito? O que é valorizar o ser humano, seja homem, seja mulher, seja de identificação, da forma que for, não estou falando de identidade de gênero, mas indivíduo, ser humano. Não é porque o respeito não é porque é mulher ou não é porque é homem, é porque é ser humano. Perfeito. É muito antes disso. Bom, como eu já estou administrando já o nosso tempo, porque realmente voa, né? Doutora Patrícia, doutor Zago, também doutor Israel. Doutora Patrícia, vamos fazer o seguinte, eu tenho praticamente 15 minutos de programa, vamos aqui com 4 minutos
para, não que sejam as considerações finais, mas para a senhora, de certa forma, deixar sentado aqui no nosso debate, o que a senhora entende ser importante para o nosso público ouvinte. Olha, Walter, doutor Israel falando, e eu vi um exemplo claro que eu tive no meu escritório. Veio uma moça para mim dizendo que estava sofrendo violência do namorado. Tudo bem. Aí eu perguntei, mas foi a primeira vez? Não, doutora. Mas por que você não veio antes? Ah, doutora, meu pai batia no meu rosto. Então, quando meu namorado começou a fazer o mesmo, eu achei que era normal. Precisou uma colega minha dizer que isso não era normal. Então, mais uma vez, nós que somos pais, que somos mães, nós temos responsabilidade do nosso comportamento para poder, o que? A gente vai transportar isso para um ser humano. Por exemplo, essa moça que me procurou, ela era agredida de maneira contumaz pelo pai. E ela achou que era normal, porque o pai batia no rosto dela, o namorado foi bater no rosto dela, uma amiga presenciou, a amiga falou, não, peraí, isso é violência. Ela, não, meu pai fazia, ele tem direito de fazer isso. Não, ele não tem direito. Então, olha a responsabilidade do pai e da mãe no que ele vai transmitir para aquela criança. É o ser humano que ele está construindo, porque a criança é um ser humano em construção. Então, tudo que eu passar para ele, ele vai assimilar. De uma maneira boa, de uma maneira ruim. Esse pai, voltando para o pai que agrediu a criança de 4 anos. O filho desse pai que viu esse pai agredindo o colega dele, o que será que passou pela cabecinha dessa criança de 4 anos? E da criança que foi agredida? É um choque imenso. Então, nós somos responsáveis para toda a sociedade. Eu tenho que pensar o meu comportamento para com o meu vizinho, eu tenho que pensar para o meu amigo, para todos. A gente vive numa sociedade. Para além de machismos, feminismos, nós temos que ter uma conduta que coíba todo e qualquer tipo de violência. Não é, Patrícia está no País de Alice, não. Não é o País de Alice. Mas, se eu quero ter uma sociedade melhor, eu tenho que ser um ser humano melhor. Eu tenho que agir de uma maneira condigna com o meu vizinho, com o meu colega. E, se eu quero ser respeitado, eu tenho que dar o respeito. Então, tudo é uma troca. Essa engrenagem, ela tem que funcionar de uma maneira muito cordata. Né? Eu falo que nós estamos numa época que tudo é muito fluido, as relações são fluidas, as amizades são fluidas, as pessoas não se preocupam em construir. Quando eu falo, poxa, eu tenho amigos de 10, de 20, de 30 anos, as pessoas falam, não, como assim? Tenho. E que a amizade pode estar longe, pode estar em São Paulo, pode estar em outro país, mas a amizade vai continuar, porque vale o quê? O que a gente semeou. E as pessoas estranham isso. As pessoas estranham muito até as relações interpessoais. Quando você fala, poxa, eu sou muito amiga de fulano e essa amizade é preservada e vamos caminhar. As pessoas não estão acostumadas com isso, porque é tudo muito fluido. O interesse, muitas vezes, se sobrepõe à realidade da amizade. Né? Então, eu estou falando de amizade, de companheirismo, de valores humanos, que está faltando. Nós estamos em guerra, se você for pensar. Né? E está ficando cada dia mais sério. Ah, Brasil não está em guerra, mas pode nos afetar. Então, nós precisamos pensar em como construir uma sociedade cada dia melhor para o nosso futuro. Né? Quando falam de violência contra o idoso, eu pego muito casos de idoso que precisa, na verdade, ingressar com uma ação de pedido de alimentos para os filhos ajudarem esse idoso. Aí, quando você vai ver a história desse idoso, teve muita negligência, tem muita mágoa no meio da família. Em contrapartida, você vê filhos que se dedicam, por mais que aquele pai e aquela mãe não tenha sido um exemplo para ele, que se dedicam de corpo e alma a cuidar desse idoso. Então, assim, são valores. Então, o que eu deixo aqui é que reflitam o que nós queremos para o nosso futuro. Numa época de tecnologia, numa época de que tudo pode, tudo fluido, né? Que nós temos pessoas querendo passar por animais e bebês reborns por aí. Então, assim, é muita informação, muita coisa nova,
mas a gente precisa trilhar um caminho e saber onde quer chegar. Perfeito. Doutor Zago, vamos também com os 4 minutos? O senhor fique à vontade para deixar sentado o que o senhor desejar. Claro, é assim, Walter, eu gostaria de, nessa fala final, dizer que, de fato, nós estamos num momento de mudança social. Na verdade, nós sempre estamos, né? Algumas pessoas dizem, estamos em evolução social. Eu não sei, nem sempre, eu acredito. Mas alteração social nós estamos o tempo todo. E, para mim, quando a gente pensa nesse cenário, 2 coisas emergem com muito sentido. Primeira, a gente não pode olhar com as lentes de hoje os fatos de ontem. Afinal de contas, se nós fôssemos olhar para a década de 80, década de 70, a gente tinha programas que, inclusive, passavam nos domingos, eram programas considerados familiares, que eram extremamente machistas, extremamente misóginos e extremamente racistas. Então, é importante que nós percebamos que todos nós brasileiros fomos bombardeados com esta cultura nos anos 80, nos anos 90, nos anos 70. Né? E isso é um processo de transformação cultural. Então, eu achei brilhante uma frase de um amigo, o juiz Francisco Tojal, que hoje é o presidente do FONAVID, né, que é o Fórum Nacional das Juízas e Juízes de Violência Doméstica, que ele disse assim, em uma palestra na Emerge: todos nós somos racistas e machistas em desconstrução. Inclusive eu, ele disse. Isso que ele falou é maravilhoso. Isso que ele falou é fantástico. Porque é importante que a gente tenha essa consciência. Se a gente não tiver essa consciência, a gente não tem autorresponsabilidade, né? E aí até perpassa aqui pelo que a gente estava conversando, né, de correntes filosóficas. Então eu gosto muito do estoicismo justamente por isso, por essa questão da autorresponsabilidade. E quando a gente se entende como uma pessoa que, em razão do nosso histórico, em razão da nossa cultura, foi bombardeada com isso e que, eventualmente, você ainda tem um resquício daquilo, você luta contra aquilo e você sabe que as outras pessoas também têm limitações que precisam ser vencidas. Então, eu acredito que é muito importante esse fomento a essa, agora sim, evolução social. Não há mais espaço para racismo, não há mais espaço para sexismo, misoginia, não há mais espaço para homofobia. Essa é a sociedade que a gente prega, essa é a sociedade que a gente quer viver. Uma sociedade de diversidade, uma sociedade em que se respeite a opinião do outro e que se tenha também a sua opinião respeitada. Então, finalizando aqui essa fala, nesse sentido, fica aqui uma pergunta. Se não nós, quem? E se não agora, quando? Perfeito. Vamos também, doutor Israel, com os 4 minutos aí. Fique à vontade para deixar ela sentada aí o ponto de vista do senhor. Primeiro, eu quero mais uma vez te agradecer. É sempre bom demais vir aqui e você tem uma delicadeza, uma inteligência na condução que facilita muito para a gente. O tempo passa muito rápido. Fica fácil. Agora, o que ocorre? Como fala quase que derradeira, né? E voltando ao tema das políticas públicas, eu entendo que as políticas públicas já avançaram muito. E uma prova da efetividade das políticas públicas é a gente analisar como éramos há poucos anos atrás com relação a cinto de segurança e cigarro, né? Tá aí uma prova que os pais de hoje vivenciaram, ou na infância... Faixa de pedestre. Faixa de pedestre, mas faixa de pedestre não chegou no país inteiro ainda. Vamos para uma coisa mais simples, né? Se a gente ir no YouTube, se a gente for ao YouTube, a gente vai ver lá o Roda Viva, na década de 90, com uma discussão do governador, prefeito de São Paulo, o governador do estado de São Paulo, que tinha baixado um decreto que obrigava o cinto de segurança, os entrevistadores revoltados, que ele estava retirando a liberdade das pessoas. Meu pai ficou bravo. Assim como a questão do cigarro nos restaurantes, nos voos. E aí o político tendo que se justificar que tinha comprovação científica que cigarro causava câncer. E do fumante passivo. Mas aí o entrevistador pegava e falava, gente, mas eu me sinto mais confortável no ambiente de fumantes, eu entendo que são pessoas mais agradáveis. Então, isso era uma discussão da década de 90. Recentíssimo. Extremamente recente. E aí você vê a efetividade das políticas públicas, né? Começou com as crianças exigindo dos pais que colocassem o cinto,
né? E aí os ambientes mudando as políticas, não se coibiu ninguém de fumar, mas agora não se tem mais espaço de fumante no restaurante, no voo. E de fato isso foi positivo. Então as políticas públicas, elas podem ser efetivas e são efetivas, né? Quando levadas a cabo, quando de fato fazem sentido. Porque também se fizer uma política pública para proibir as pessoas de beberem água, não vai fazer sentido alguma coisa. Tem que ser pautado numa realidade social, científica, num valor que ultrapassa as políticas de governo, né? Que sejam de fato políticas de Estado. E, de toda sorte, as políticas públicas ainda merecem muita melhoria, muitos avanços. Ainda existem várias lutas e vários campos em que elas precisam se fortalecer, né? Talvez do cinto de segurança já seja uma discussão ultrapassada, o ambiente do fumante seja uma discussão ultrapassada, a violência doméstica não é uma discussão ultrapassada, ela é presente. E a formação das crianças com valores talvez seja uma política pública do futuro, que ainda hoje não é debatida, mas que em algum momento talvez seja valorizada. Porque quando você perde as referências, você se perde enquanto indivíduo, e você tendo indivíduos perdidos, você se perde enquanto sociedade. E não adianta a gente desconstruir a nossa realidade de sociedade. Porque se tiver uma guerra, você vai precisar do seu país. Se você for assaltado, ou se alguém for sofrer uma violência, você vai precisar da polícia. Então, não adianta você achar que vive num mundo, sei lá que mundo é esse, paralelo, em que você não precisa do Estado, em que você não precisa do hospital público, você não precisa da polícia. Isso enquanto você tem saúde, você vive numa redoma de segurança, né? Você vive numa bolha. Agora vá para o mundo real, você precisa de tudo isso. E você precisa participar, você precisa botar a colher, você precisa colocar a sua voz para ser ouvida e também ouvir, refletir, se aperfeiçoar, né? Como a doutora Patrícia colocou, assim como o doutor Marcelo Zago, quando as pessoas evoluem, se melhoram, se aperfeiçoam, a sociedade também se aperfeiçoa. Esse é o processo. A política pública está aí para isso, o Laço Branco está aí para isso também como parceiro da sociedade. Está muito bem. Doutor Israel Ferreira, é um privilégio ter o senhor conosco nesse debate, como sempre, aqui nos microfones da Rádio Justiça. Agradeço muito a gentileza e o convite é permanente para estar de novo conosco aqui na emissora. A honra é minha e de cada um de nós que tem essa oportunidade de ombrear aqui nesses momentos contigo, nessa luta, nessa causa. Você que é um comunicador que transmite de forma inteligente e fácil para que as pessoas entendam, né? O bom comunicador não é só aquele que fala bem, é o que se faz entender. E você tem essa capacidade, é muito respeitado por cada um de nós que vem aqui, que está aqui hoje. Eu agradeço. Exatamente por isso. Agradeço, muito obrigado. Doutor Marcelo Zago, também da mesma forma, um privilégio também ter o senhor nos microfones da emissora. O convite também é permanente e evidente. Ficamos aqui na expectativa de um próximo encontro. Bom, Walter, é sempre uma satisfação estar aqui contigo, né? Como o Israel já trouxe, você é um comunicador de grande excelência, né? Traz com muita naturalidade, com muita facilidade os assuntos, né? E a gente consegue trazer um debate bastante construtivo. Gostaria de agradecer também a participação aqui dos nossos amigos, né? Israel e Patrícia Zapponi, são grandes parceiros nesta luta, e deixar um recado, né, final para os nossos ouvintes, né? Para que não se acanhem de denunciar. Esse é o nosso principal gargalo hoje na segurança pública. Infelizmente, muitas mulheres acabam morrendo sem que o Estado tome sequer conhecimento, porque a ocorrência não é registrada, como eu já disse, por inúmeras razões. Então, se você, homem ou mulher, que está nos escutando ou está nos vendo aqui no YouTube, sabe de alguém que está sofrendo uma violência, por favor, denuncie. Se o fato está acontecendo, telefone 190, 190, o famoso. Se o fato já aconteceu, telefone 197. É muito importante a sua denúncia para que você consiga salvar a vida daquela pessoa que talvez nesse momento não tenha, em razão da sua fragilidade, essa força. Muito obrigado. Doutora Patrícia Zapponi, não precisa nem dizer, né, doutora Patrícia? É sempre um
privilégio também muito grande receber a senhora nos microfones da nossa emissora, debates, né, com a senhora, com o doutor Zago e também com o doutor Israel, sempre enriquecendo aqui os conhecimentos de todos nós e também dos nossos ouvintes, com certeza. Não precisa nem dizer que o convite também é permanente, tá bom, doutora Patrícia? Walter, para nós, como um todo, é uma honra ter um profissional com a sua envergadura conosco. Obrigado. Né? Sempre. E sempre de uma maneira muito elegante, muito sensata, levando a informação para quem precisa. Então, Walter, a honra é nossa e muito obrigada sempre pelo convite. E a questão da violência é um problema de todos nós. Né? É problema meu, problema seu, de todos nós. Muito obrigado, senhora. Doutor Zago, muito obrigado. Doutor Israel, muito obrigado. Nossa, obrigado, Walter. A gente agradece. Especialmente a você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, ou então pelo nosso canal de TV aberta, ou então pela nossa 104,7 FM. O nosso tempo acabou de vez. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.